Esse vídeo que você viu passando aí agora há pouco, desse colombiano falando meio arrastado, meio espanhol, meio português, é uma das igrejas que nós abrimos quando estávamos no extremo norte. Essa igreja está numa cidade que é tríplice fronteira. Ela é Peru, Colômbia e Brasil. É uma cidade pequenininha, que nasceu de um milagre do Senhor. E depois teve uma outra parte que mostrou que eles andando e chegando lá na aldeia, ali também é um milagre do Senhor. Aquela igreja que nasceu na aldeia, nasceu de um milagre de um Deus todo-poderoso, que toca uma pessoa numa noite e transforma a vida dela para todo sempre. Aquela igreja nasceu da história de um jovem que tentou tirar a própria vida, porque não tinha esperança. Ele olhava para o futuro e falava: não tem esperança. Há um nível muito alto de suicídio no meio dos indígenas, porque é muito difícil chegar lá, irmão. É muito difícil. Para nós que estamos em Manaus, ou você vai de barco, e você tem que descer 5 dias de barco, ou então você pega um avião e chega lá, um aviãozinho pequeno, chega lá. Só que quando você chega nessa cidade, você pega mais um barco, e aí você vai lá no meio do caminho, depois de alguns minutos, quase 1 hora de barco, aí você chega na praia, e se tiver na cheia, você chega quase lá onde está a igreja. Na época da cheia, o rio bate na porta da igreja. Mas nós somos na época da seca, e aí você desce na praia, você sai andando, uns 40 minutos na praia. Daqui a pouco você entra na mata, e você vai andando num carreadorzinho assim, que só tem mata dos dois lados, você não vê nada. Daqui a pouco do nada abre no meio da mata um clarão, e tem lá uma tribo, tem uma aldeia, tem uma comunidade, e tem uma Sara Nossa Terra naquele lugar. Quem pode dizer amém? Nós chegamos lá, e esse jovem tinha tentado tirar a vida, porque não tem esperança, não tem nada. Na pandemia, que nós estávamos isolados, eles ficaram mais ainda. E a vida deles, de muitos jovens, é usar drogas e beber, porque eles olham para o futuro sem esperança. O que eu vou fazer? E esse jovem, apesar de ter uma família, tinha uma esposa, tinha filhos, não tinha mais esperança. Ele tentou tirar a vida, e ele subiu e amarrou uma corda, e ele pendurou, e ele estava lá quase morrendo. O pai dele chega e resgata. E aí quando o nosso missionário chega lá no outro dia, ele está com a marca da corda no pescoço. E o pai não sabia o que fazer, medo de deixar ele sozinho, porque ele podia tirar a vida novamente, porque ele olhava para o futuro, não vinha esperança. Mas naquele dia o missionário falou: ei, eu quero desafiar você. No próximo final de semana nós vamos ter uma revisão de vidas, e lá Deus vai mudar a tua história. O missionário desafiou: deixa eu levar teu filho para a revisão de vidas. 3 dias que ele vai ficar ali, você vai ver o que Deus vai fazer. Ele falou: eu não sei mais o que a gente vai fazer aqui. A igreja que tinha aqui, os pastores, os missionários que tinham aqui, abandonaram, foram embora, porque nem eles mais acreditam que tem como fazer alguma coisa. Mas o nosso pastor, o nosso missionário que estava lá falou: nós ainda cremos em um Deus que com uma palavra pode mudar a vida das pessoas. Deixa ele ir para o revisão de vidas, e você vai ver o que Deus pode fazer na vida do teu filho. Aquele jovem foi para o revisão de vidas, foi marcado por Deus, foi marcado pelo amor de Deus, foi transformado, voltou cheio do Espírito Santo. O pai dele não sabia explicar como que um jovem que saiu na quinta-feira estava pensando em morrer, em desistir, volta no domingo falando das coisas que Deus vai fazer, falando do futuro, falando da glória de Deus, falando do poder de Deus. Ele chama o missionário e fala: o Deus que mudou a vida do meu filho, eu quero que muda a minha casa e muda a comunidade. O Deus do meu filho vai ser o Deus da minha vida e o Deus dessa comunidade. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus? Está lá a igreja. Esse é o Deus. Um toque do Senhor muda toda a nossa história. E às vezes nós estamos perdendo essa esperança, essa expectativa de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, porque às vezes estamos buscando, e parece que as coisas não mudam. Mas eu tenho cada vez mais entendido que existe uma estação. O texto que o pastor Jean leu é algo que Deus tem falado no meu coração desde o começo do ano. Ele falou: eu já estou fazendo coisa nova.
Será que você não está percebendo? Já está pronto, deixa eu te falar, já tem céus abertos nesse lugar, nessa noite. O teu milagre já está pronto. O que Deus precisa fazer é despertar o nosso coração. E eu chegou um momento, querido, eu sou filho de pastor, só de Saranão Terra tem 22 anos. Aí faz teologia, chegou uma hora que eu falei: Deus, eu estou cansado de palavras bonitas, formatadas, introdução, tópico 1, tópico 2, conclusão, aplicação. Eu quero a palavra que muda a minha vida. Jesus vinha contando historinha, mas as historinhas que ele contava impactavam e mudavam a vida das pessoas. Eu falei: eu acredito numa palavra que é viva e eficaz, ainda que seja uma pequena palavra, produz uma grande transformação na nossa vida. E eu falei: Deus, eu estou procurando a palavra, ainda que não seja bonita, mas que seja poderosa para mudar a minha história, que seja poderosa para mudar a minha geração. Eu quero uma palavra que coloca fogo no nosso coração, eu quero uma palavra que coloca esperança, eu quero uma palavra que coloca fé, porque se eu tiver fé, eu vou agradar ao meu Senhor, e se eu agradar ao meu Senhor, eu vou viver o sobrenatural. Eu quero uma palavra que mude a minha história. Aleluia. Sabe por quê? Às vezes a gente está cheio de conceitos, parece que a gente começou a procurar receita de bolo na Bíblia, 7 passos para prosperar. Aí você faz os 7 e fala: e deu errado. Aí a gente procura outras 8 passos para um casamento feliz, 3 tópicos para que você possa ser um líder eficiente. E a gente começou a procurar receita de bolo na Bíblia para viver milagre. Aí eu começo a ver que talvez isso aconteceu lá com os discípulos também. Pedro começou a ver Jesus fazendo coisas malucas, e ele falou: eu quero viver isso aí. Ele falou que eu vou ser pescador de homens, eu vi ele fazendo milagre, eu também quero fazer. Aí um dia ele vai lá e vê Jesus curando o cego, ele já pega o bloco de notas e fala: peraí, para curar cego. Naquele dia Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou no olho, e o cego começou a enxergar. Ele falou: para curar cego, cuspa no chão, faça lodo, coloque nos olhos, depois ore, e o cego vai voltar a enxergar. Ele falou: opa, aprendi. Aí daqui a pouco está lá de novo, Jesus passando, tem outro cego. Pedro fala: deixa comigo que essa eu sei. Aí Jesus não faz lodo, não cuspe nada. Ele fala assim: vem cá. Ele estende as mãos, começa a orar e pergunta: você está vendo? Ele fala: mais ou menos. Vou orar de novo. Você está vendo? Eu vejo, mas parece que eles estão meio parecidos com árvores. Espera aí, eu vou orar de novo. Orou? Você está vendo? Agora eu vejo. Aí Pedro fala: muda a receita. Esquece o barro, vai escandalizar menos. Vamos fazer 3 orações. Ele lembrou de Naamã, que mergulhou 7 vezes. Ele falou: agora esquece 7, é 3 orações do poder. Igual Daniel, orava 3 vezes ao dia. Aí Jesus vai lá, vai passando pelo meio do caminho, tem um outro cego gritando desesperado: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi. Pedrão fala: ele vai orar 3 vezes e ele vai enxergar. Jesus fala: o que você quer? Eu quero ver. Então comece a ver uma palavra, e a vida dele foi transformada, porque não tem receita de bolo para milagre, mas tem desespero na alma, tem esperança no coração, tem busca, tem fé, tem aquele que crê. Ele vai receber, não importa o jeito. Deus tem seus caminhos e não são os nossos. Irmão, eu não quero saber como é que Deus vai fazer, eu quero viver, porque quando eu estou vivendo, as pessoas passam a crer. E eles vão falar: o que você fez, irmão? Estou buscando Deus. Como é que busca? Abre a tua boca, começa a orar. Eu creio em um Deus que é simples, mas extremamente poderoso. Porque tem muito de crente que não está conseguindo mais, porque ele fala assim: esses 7 passos aí, pastor Jean consegue fazer, bispo Saulo consegue, mas eu sou novinho na fé, não dou conta não. Rapaz, eu queria viver esse milagre, mas esses 7 passos da fé aí para mim está difícil. Querido, eu creio num Deus simples, que coloca coisas simples para nos tornar pessoas grandes.
Eu vim aqui falar só sobre duas coisas que, se você manter na tua vida, você vai ter uma vida de milagres, e milagres que mudam a tua história. No livro de 2 Reis, abre para mim, eu só quero compartilhar com você. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3. Ele diz: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome, e morremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Esses caras aqui estão numa situação de vida que eles falaram assim: eu só tenho uma certeza, nós vamos morrer. Não tem esperança para nós. A certeza que nós temos é: nós vamos morrer. Vamos escolher como nós vamos morrer. Se a gente entra na cidade, a gente morre de fome, porque a cidade está cercada e quem está lá dentro está morrendo de fome. Se a gente ficar aqui parado sem fazer nada, nós vamos morrer, porque nós estamos leprosos. Não tem ninguém, nem tem misericórdia. Tem como ter misericórdia, porque eles não têm nada para nos dar. E se eu decidir levantar e avançar e lutar, diante de mim tem inimigos maiores que eu. Se eu for tentar avançar, eu morro. Se eu voltar, eu morro. Se eu ficar, eu morro. Só tenho uma certeza: eu vou morrer. Mas eles tomaram a decisão na vida: eu prefiro morrer lutando do que morrer de fome. Eu prefiro morrer lutando do que ficar parado na posição que eu estou vivendo. Eu prefiro morrer lutando do que morrer parado ou morrer de fome. E ele falou: vamos lutar, vai que muda alguma coisa. Vamos para lá, vamos para o território deles, vamos no território dos inimigos. Vai que a gente chega lá e eles têm misericórdia da gente e deixa a gente viver. Só tinha uma esperança para aqueles caras: era lutar, se levantar e avançar. E então eles levantam, olha a continuação. Versículo 5: e levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carro, ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército. Eu ouvi alguém dizendo que tem um exército poderoso nesse lugar. Quem ouviu essa noite? Você sabe que Deus só vai encaixando as palavras, né? Deus foi preparando com o pastor Jean, depois Deus foi declarando o que estava acontecendo aqui, porque onde tem um exército poderoso tem milagres grandiosos. Eles começaram a ouvir um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixaram suas tendas, seus cavalos, jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. Agora vai chegando o cara que estava pensando: se eu entrar aqui, eu morro. Se eu ficar aqui, eu morro. Eu vou levantar e fazer alguma coisa que, se Deus tiver misericórdia, eu vou viver. Só que Deus não tem só misericórdia para você viver, Deus tem abundância para a sua casa e plenitude para a tua vida. Quando você se levanta e começa a se movimentar na direção de uma palavra, deixa eu te falar, tem hora que você não sabe direito o que você está sentindo, assim, ó. Você fala: meu Deus, eu tô querendo abrir um negócio, eu não sei, mas parece loucura. Eu estou orando pela minha casa, mas parece loucura, porque os meus olhos naturais falam que não tem jeito. Você não sabe explicar, parece loucura, mas tem algo na tua alma te empurrando. Sabe o que é? É que já tem uma palavra liberada, e Deus está colocando o teu coração alinhado com a palavra, porque quando a minha vida alinha com a palavra, o céu se abre sobre a minha vida. Aleluia. Presta atenção. Chegando, pois, os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Irmão, aqui já acabaram de anular um decreto de morte. Se a gente volta, morre de fome. Eles já estão aqui falando: de fome nós não morremos mais. Estamos comendo, estamos bebendo. Tomaram dali prata, ouro, vestes. Você já parou para pensar que os caras aqui de noite era miserável, não tinha nem o que comer, agora está com a vida cheia e rico
com ouro, prata e vestes? Como é que você vai explicar para alguém que passou no dia anterior e viu aqueles caras sentados com a roupa suja, seco, quase morrendo? Daqui a pouco esses caras vão voltar, roupa nova, a bolsa cheia de ouro, prata, a pança assim, ó. Sabe quando você vai lá na churrascaria, como é que é? A palusa? Que é rodízio. A hora que você termina, irmão, parece que você tá giboiando, você vem assim, vem mais gordinho assim, ó. Os leprosos começaram a vir assim, ó, carregando ouro. Você não está entendendo? Deus mudou a sorte daqueles caras com uma palavra. Eles saíram da miséria para a riqueza, da fome para a abundância. Eu creio em um Deus que com uma palavra muda a nossa vida por completo. Eles começaram a comer e eles começaram a ver, não, peraí, aqui tem prata, aqui tem ouro, tem vestes. Só que o que aconteceu? Eles estavam tão acostumados a não ter nada, que de início eles esconderam, ficaram com medo. Eles falaram, peraí, vamos esconder esse negócio aqui. Vai que o povo volta, a comida não tem como devolver, mas às vezes eles vão querer o ouro de novo. Sabe, querido, nós estamos com uma missão na Venezuela, e esses dias Deus falou para mim algo no meu coração. Ei, a pior coisa de quem viveu na miséria é achar que a mediocridade, que a média é a abundância, e se acostumar com a mediocridade. Porque tem gente que não consegue prosperar porque viveu tanto tempo na miséria, que não crê que Deus é poderoso para mudar a posição dele. Mas eu conheço um Deus que tirou um cara da cadeia e colocou ele como governador de um lugar. Eu conheço um Deus que pegou um pastorzinho de ovelhas e fez dele um rei de uma nação. Eu conheço um Deus que pegou alguém que nasceu numa cidadezinha do interior e fez dele o salvador do mundo. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que muda a nossa história, é o Deus que libera uma palavra, é o Deus que transforma a nossa vida. É esse Deus que eu sirvo. Uma palavra acaba a enfermidade, uma palavra acaba a mediocridade, uma palavra acaba a esterilidade. Uma palavra. Agora eu preciso me mover na direção dessa palavra. E esses caras pegaram, eles começaram a se esconder porque eles estavam com medo de perder. Deixa eu te dar uma boa notícia: aquilo que Deus te dá, o mundo não vai tirar, o diabo não vai tirar. Aquilo que Deus te deu está construído sobre a rocha. Quando Deus abre uma porta, Ele já venceu o inimigo que ia te roubar. E eles começaram a guardar, esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda dali, também tomaram alguma coisa e esconderam de novo. Eles não estavam nem acostumados a ter uma abundância na vida. Daqui a pouco eles caíram em si e falaram. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas. Sabe o que significa evangelho? Boas notícias. Sabe o que eu vim aqui para dizer? Hoje é dia de boas notícias. Hoje é o dia que Deus está virando a chave. Tem um monte de pastor aí que fica pregando problema, confusão. Ai, que nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. Queridão, é o amor de muitos, mas não é o amor de todos não. Porque o meu não vai apagar, o seu não vai apagar, dessa igreja não vai apagar. E nós vamos ser aquele que está carregando a chama do Senhor. Ah, mas nos últimos dias vai aumentar a iniquidade, mas onde abundou o pecado, superabundou a glória do Senhor. Eu sou pregador do evangelho, eu sou pregador de boas notícias, eu sou pregador de um Deus que muda a nossa história. Eles falou, não é bom o que fazemos, é dia de boas notícias. Vamos anunciar. Deixa eu te dar uma boa palavra. O que Deus vai fazer na tua vida vai transbordar para a tua família, vai transbordar para essa geração. O que Deus vai fazer através da tua casa vai transbordar. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus. Ei! Quantos estão crendo que Deus está fazendo algo novo nessa noite? Não é bom o que fazemos, porque é dia de boas novas. Se nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, o mal nos sobrevirá. Pelo que vamos e anunciemos a casa do rei. E eles foram e anunciaram as boas notícias. Agora sabe o que mudou? Eu fico lendo isso aqui, eu fico procurando o Senhor. Peraí, eu quero isso aqui, cara.
Ah, eu quero. É muito bom quando Deus dá uma palavra que muda a tua história. Aquela minha filha mais velha, ela é resposta de jejum, oração, gemido, espera insistente, até que um dia acontece comigo e com a minha esposa o que aconteceu com esses caras. Deus libera uma palavra, e uma palavra muda a nossa história. Só que Deus não é Deus só de suprir, Deus é Deus de abundância. E a minha filha que veio começou a olhar e a falar: não, eu quero uma irmã. E a minha esposa falou: não, eu já estou feliz, já estou satisfeito com você. E ela falou: mas eu quero uma irmã. E ela falou: então ora pelo menos para que quando eu engravidar venha um irmãozinho aí, assim eu vou ter um menino, né? Ela disse: eu quero uma irmã. E a mãe dela falou assim: então será que você quer? Seu pai quer? 6 horas até o final do ano. Porque se Deus não fizer no final do ano, esquece. Eu já estou satisfeita. Sabe o problema de uma geração que não vive milagres? É sentar na mesa do Senhor que prepara um banquete para pessoas que estão satisfeitos. Uma mesa que é um banquete para quem não tem fome é um problema. Mas o seu Deus é Deus de abundância. Por isso Ele está trazendo eu aqui para dizer: aumenta o nível da tua fome, porque Deus ainda tem mais para fazer na tua vida. Ela falou: tá bom, vocês decidem aí, mas tem até o final do ano. E aí daí eu e minha filha orando, vacilava, pegava na mão, estava no culto, orava. Meu irmão, se você vê o poder da oração de uma criança, querido, e daqui a pouco a gente está orando e vai passando, e chega dezembro, eu falei: eita, perdemos, se lascamos. Ela ganhou, e a gente pegou, estava viajando, voltando para Manaus, voltando para Boa Vista. Daqui a pouco a minha esposa, a gente para num lugar lá para tomar um café, ela entra no banheiro, eu vejo que ela demorou, eu falei: ixi, deu ruim, não volta mais. Aí daqui a pouco eu tô lá, ela chega e fala assim: tá aí, colocou na mesa. Vocês não queriam? Tô grávida de novo. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus. Veio sim, veio a segunda, tá lá. Aí esses dias, toda terça-feira antes do culto, nós temos um período de oração. Nós subimos lá numa salinha, estamos orando. Aí daqui a pouco eu estou lá com meu violão tocando, meus olhos fechados. E aí minha esposa e os discípulos e a minha filha, e a gente vai tocando e andando. E eu sei que é da Sara Nossa Terra, já viu que o povo é meio doido. Eles vai andando e vai profetizando, vai declarando, né? Parece que ele está guerreando, ele tá dando espadada, ninguém sabe na onde. É na costa do Satanás, e ele está matando. Aí daqui a pouco está lá minha esposa assim orando e guerreando. Eu abro o olho, tá pequenininha, 5 anos de idade. Em nome de Jesus. Aí eu achei que ela estava só imitando, ela não parou, ela virava e ia para o outro lado. Aí eu comecei a tocar mais baixo para ouvir, e ela estava: em nome de Jesus. Eu falei: rapaz, a bicha tem 5 anos, é cheia do Espírito Santo. Porque quando Deus muda a tua história, Ele abençoa até a sua geração. Esses caras entenderam, não é bom o que nós fazemos, vamos voltar e contar as boas novas. Mas sabe, a minha pergunta que eu sempre faço em Deus é: o que eu preciso fazer para viver esses momentos que viram testemunhos para sempre? O dia que alguém fala para mim: eu não acredito em milagre, eu falo: vem aqui, Tomé, olha para essa menina. Vem aqui de novo, olha para outra. Vem aqui, vem ver o outro milagre. Vem ver. Deus não está precisando levantar uma igreja que vai contar dos milagres que aconteceu. Deus está levantando uma igreja que está contando os milagres que está acontecendo. Uma igreja que vai falar como esses leprosos: vamos contar o que Deus está fazendo. E sabe só o que é que Deus colocou no meu coração, que moveu a vida desses caras, que nós precisamos ter?
A decisão que mudou a vida deles foi o seguinte: eles olhou para frente e falou: tem inimigo. Se a gente ficar parado, nós morremos. Mas se voltar para trás, nós vamos morrer de fome. E eles tomaram uma decisão: de fome eu não morro, porque aqui ainda tem fome de esperança pela presença de Deus. Existem duas coisas só que você precisa, e eu fecho aqui. Aumenta a tua fome, porque quem aumenta a fome alimenta a expectativa. E quando a tua expectativa aumenta, a tua fé se alinha. E quando a tua fé se alinha, os céus se movem ao teu favor. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa conhecer 7 passos, você precisa ter fome. Você precisa ser aquele cara que ainda está dobrando o joelho e falando: eu não vou parar de orar pela minha casa. É aquela irmãzinha que estava aqui desde 2009, falou: mas eu não vou parar de orar pelo meu marido, porque eu vou ver o meu marido aqui no altar dando testemunho. Você sabe quanto tem o valor disso? Ninguém que não tem fome continua orando por tanto tempo. Ei, o que é que está fazendo você perder a fome por ver coisas novas de Deus na sua vida? Você não precisa de mais nada, você só precisa de um coração desesperado, de um joelho dobrado, uma boca aberta falando: de fome eu não morro, porque eu tenho um Deus que é o pão vivo que desceu do céu. Eu tenho um Deus que é a fonte da água viva. Eu tenho um Deus que é plenitude. Eu tenho um Deus que tem abundância. E eu vou buscar ao Senhor até Ele saciar a minha alma. Diga comigo: fome e expectativa. Diga de novo. Pessoas não têm mais expectativa porque perderam a fome. E sabe uma coisa? A fome é algo natural nosso. Você não precisa buscar fome. Ela vai aparecer todo dia lá, irmão. A gente luta com a fome para tentar emagrecer, perder uns quilinhos. A fome é natural. Quando não tem fome, presta atenção. Quando não tem fome, tem algo antinatural atuando no teu corpo. Quando não tem fome, tem alguma enfermidade. Quando não tem fome, tem alguma coisa antinatural atuando em você. Eu e você fomos gerados com o DNA de ter fome por Deus. A nossa alma, como diz o salmista, anela pela presença do Altíssimo. Quando não tem mais fome, você precisa perguntar: o que é que está roubando a minha fome? Fique em pé no seu lugar.